Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Ele é precioso para mim. Não dá ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração, e eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Deus possa abençoar o irmão Caio, para que sempre tenha um cântico no coração maravilhoso para louvar esse Deus maravilhoso que nós servimos e adoramos. Bom, irmão, segundo o calendário da associação, hoje é um dia especial, né? Hoje é dia de quê? Quem lembra? Hoje é dia do jovem
Adventista. Eu já estou com 71 anos, né? Até 100, irmão. Eu já fui jovem, né? Mas para Cristo, todos nós somos jovens de eternidade a eternidade, né? Na mente e no coração. É isso aí. Lembrei que Davi falou: guardei as suas palavras na minha mente e no meu coração para o quê? Não pecar contra ti. Sem conversa. Então hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E se nós for olharmos na palavra de Deus, existe muitos jovens na palavra de Deus, existe? Quem lembra de alguns? Davi, Daniel, né? José, vários jovens adventistas. Mas hoje nós vamos estudar a vida de José, tá? As missões que Deus deu a José que servem para nós hoje. Maravilhosas lições que nós vamos aprender com a vida do jovem José. Interessante quando a gente estuda a vida de José. José era para ser um jovem revoltado, né? Foi mentido, foi acusado de um crime que ele não cometeu, foi para a cadeia, sofreu como escravo, apanhou, né? Quer dizer, se ele não tivesse uma comunhão com Deus, era para ser um jovem revoltado, era para ser um bandido criminoso, né? Porque ele foi açoitado por tudo quanto é lado. Mas como ele tinha a comunhão com Deus, o que aconteceu? Qual o final? Ele perdoou e ele não deu a cada um segundo as suas obras. José deu uma demonstração de um jovem que a sua vida foi transformada porque ele tinha Jesus. Lembra de João, o discípulo amado de Jesus? Ele entrou na cidade de Samaria e os samaritanos não receberam Jesus tão bem como deveria. E João disse o quê? Senhor, quer fazer descer fogo do céu destruir? E Jesus disse: olha, não estou entendendo vocês. O Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Aí, com a continuação do jovem João com Jesus, a vida de João foi transformada. A tal ponto que quando ele escrevia as suas cartas, ele dizia: filhinhos, meus filhinhos. E João termina o Apocalipse como: ora vem, Senhor Jesus. Olha a transformação do jovem, como a vida do jovem é transformada quando ele tem uma comunhão com Jesus. Então, antes de abrir a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, tua palavra será aberta nessa hora, que o teu Santo Espírito possa nos iluminar e dar-nos compreensão de termos uma vida aqui nesta terra, em comunhão contigo, igual a de José. Que nós possamos ser usados por ti, Senhor, não só para ser salvo, mas para salvar outros. Mas para isso nós precisamos ter esse exemplo maravilhoso de obediência a ti, como José teve. Te agradecemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Aqui começa a vida de José. Jacó teve 12 filhos. 12 filhos, né? E José, o que mais obedecia a ele, o que era mais chegado ao pai Jacó, era José. Então José foi muito agraciado, porque ele era o único que obedecia mais o pai. Certo? Então, o que aconteceu? Como acontece em várias famílias, sempre tem um filho ou uma filha que é mais chegado ao pai e à mãe, e aí dá a impressão que os pais gostam mais daquele filho ou daquela filha mais do que os outros. Mas na realidade não é assim que funciona. Os pais gostam de todos os filhos iguais. Só que uns é mais chegado, né? Um é mais chegado ao pai, em obediência ao pai e à mãe, e aí dá aquela impressão que aquele filho é muito privilegiado. Mas
A obediência, irmãos, traz as bênçãos. José era obediente, a tal ponto que o seu pai Jacó fez o que por ele? Deu um presente a ele. Não é? Uma túnica de várias cores. E aí o que aconteceu? Veio o ciúme, né? Que o filho mais velho era Rúben, né? Era o primogênito. E José praticamente era o caçula. E o caçula recebeu um presente e Rúben, que era o mais velho, não recebeu nada. E ali começou a inveja dos irmãos sobre José. Essa inveja chegou a tal ponto que quando eles foram tomar conta das ovelhas, Jacó disse aí o quê? José, vai lá olhar seus irmãos, ver se eles estão trabalhando direitinho, ver lá o que eles estão fazendo. E infelizmente José não tinha uma notícia boa para dar ao pai, né? Eles largavam as ovelhas do pai ali, ia tomar banho, e quando José chegou, eles começaram a olhar, lá vem o sonhador, está vigiando nós para entregar nós ao pai. Infelizmente, toda a família tem essas coisas, né? E porque, como família na igreja, também acontece isso. Aí José foi sendo visto pelos irmãos como que? Um entregador, que fica vigiando, vendo o que os irmãos fazem errado para entregar ao pai. Mas não era isso. Mas Deus estava preparando José para uma missão maior. Sabia? José salvou o mundo da fome. Irmãos, se você pensar direitinho, a fome é uma coisa terrível. E José foi preparado para salvar não só a família dele da fome, mas também a terra inteira, até o faraó e o Egito. Então a gente vê que história maravilhosa, como que Deus atua quando a pessoa se entrega a Ele. Não basta só conhecer a palavra de Deus. Conhecimento, irmãos, não é sucesso. O conhecimento só é sucesso quando ele é praticado, vivido. Tiago 1:22, o que o apóstolo diz lá? Não seja somente ouvintes, mas também o quê? Praticantes, não enganando a voz mesmo. Tem muita gente, irmão, que estuda a Bíblia, conhece a Bíblia, mas não vive o que está escrito ali. E isso faz uma grande diferença na vida da pessoa. José, então, irmãos, foi lá olhar seus irmãos e Judá planejou a morte do próprio irmão. Olha, lá vem um sonhador. Vamos matá-lo e ele vai entregar nós ao pai. E aí tinha uma cova lá no deserto e eles pegaram José e jogaram naquela cova. E mataram um cabrito, pegaram a túnica de várias cores que o Jacó tinha dado a José, tomou o sangue do cabrito e foram para mentir o pai. Dizia, olha, o senhor mandou ele lá olhar nós. E pior que ele foi por um caminho estranho, e lá um bicho, uma fera, devorou ele. Aqui a túnica que o senhor deu a ele, estou lá com sangue. Então, irmãos, como que o pecado é, né? Como que a maldade é? Uma maldade traz a outra. Mentiram para o pai. E José tinha sido estraçalhado por um animal feroz. Então você vê, além de tentar matar o próprio irmão, tiveram que mentir para o pai. E o pai ficou com aquela mentira, chorou muito porque ele amava e gostava muito de José, mas José, eles enganaram. Então, quando Judá pensou em matar José, Rubem disse assim, olha, que o sangue do nosso irmão não esteja em nossas mãos. Passou uma caravana de ismaelitas lá, e um deles teve a ideia, foi o seguinte, ao invés de nós matar nosso irmão, vamos vender ele como escravo. Nós não matamos ele, ainda damos um dinheirinho, vamos vender nosso irmão como escravo. Venderam José como escravo. Imaginem vocês, vender um irmão por 30 moedas de prata, né?
Igual Judas vendeu Jesus, né? 30 moedas de prata. Então você vê como que muitas vezes a vida de José simboliza também a de Jesus, né? Jesus também foi vendido. Os 12 apóstolos que Jesus escolheu, é o que Caio falou hoje aqui, um se perdeu. Não foi todos os 12 apóstolos salvou. Não foi? Bom, foi os 12 assim, depois que Matias entrou no lugar de Judas, né? Mas os 12, os primeiros 12, Judas se perdeu, não se perdeu. Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque nós estamos hoje aqui e conhecemos que Jesus morreu para nos salvar, mas precisamos estar firmes na palavra de Deus, firmes nos ensinamentos, viver o que está escrito aqui, para que não aconteça o que acontece com muitos, nada, para depois morrer na praia. Então precisamos seguir o que Deus deixou escrito. E José foi vendido como escravo. E o pai recebeu a mentira como se fosse verdade. Aliás, tem um ditado que diz assim: uma mentira repetida muitas vezes é aceita como se fosse verdade. Por exemplo, quase a maioria dos cristãos guarda o domingo como se fosse verdade, mas não é. Se você estudar a palavra de Deus, Deus está mandando guardar um sábado, não é domingo. A palavra domingo nem na Bíblia tem, nem existe. Então, quando a pessoa guarda o domingo, ela não está obedecendo a Deus, ela está obedecendo a criatura. Porque Deus deu 6 dias para a criatura. Do 1 até o 6, Deus disse lá: ó, te dou 6 dias para vocês. 6 dias da criatura, mas o 7 não. O 7 você vai lembrar o quê? Que você não veio de macaco e uma explosão do Big Bang. Você tem um Criador que te criou, a sua imagem e semelhança. Por isso o 7º dia foi separado. Não é igual aos outros 6. Ele foi separado. Deus fez 3 coisas no sábado para separar dos outros 6. Ele abençoou, santificou e guardou. Está vendo? Ele foi separado, ele foi santificado. Santificado é o quê? Separado. Por que a igreja é santificada? Porque ela é separada do mundo. Teve um carnaval aí. Vê se algum cristão participou daquela festa do diabo lá. Fomos separados de Deus. O carnaval é uma festa que Deus não está presente. Mas o diabo está. Por isso nós encontramos tanto crime, tanto atropelamento, tantas pessoas, irmão, embriagadas no carnaval. Porque é uma festa sem Deus. Uma vez eu estava lendo um artigo sobre carnaval, estava escrito assim: carnaval, uma festa sem Deus. E é a realidade. José foi vendido. E aqueles ismaelitas, quando chegaram no Egito, venderam José de novo. José foi vendido 2 vezes. Primeiro pelos seus irmãos, e depois por aqueles mercadores midianitas. Quando chegaram no Egito, venderam José para quem? Para Potifar, um intendente do faraó, um homem que tinha uma posição máxima no reino do faraó. Potifar foi vendido José. Quando José chega em Potifar, o que acontece? O jardim da esposa de Potifar, todo praticamente perdido. E aí a mulher de Potifar pegou José e botou para José ajeitar o jardim. E José foi dizendo o que deveria fazer. Deve ter colocado terra preta, fofado a terra, molhado, preparou aquele jardim. José era um bom jardineiro. Tá? E a mulher de Potifar ficou satisfeita. O meu jardim foi recuperado. Que maravilha. Só que o diabo, irmãos, sempre assim. O diabo sempre tentando derrubar aqueles que Deus chamou. A mulher de Potifar começou a botar os olhos em José e viu que era um jovem novo, bonito, charmoso, e chamou a atenção dela. E ela começou agora o quê? Fazer o quê? Seduzir José. Está vendo? Como que o diabo sempre. Então, irmãos, Jesus passou por tentações aqui, nós também passamos. Mas se você resistir à tentação,
Se você tiver uma resposta para dar ao pecado, Deus vai te dar a vitória igual deu a Jesus. Tá? Aquela mulher começou então a perseguir José. Quando Potifar se ausentava, aquela mulher de Potifar dava em cima de José. Foi seduzindo José e José deu uma resposta para ela. Ela virou para José e disse: deita-te comigo. E José teve uma resposta para dar a ela: como eu faria esse tão mal e pecaria contra Deus? O seu marido me confiou todas as coisas nessa casa, menos a ti e a sua esposa. Como eu pecaria contra Deus? Como que José sabia que o adultério era pecado, se a lei de Deus não foi escrita na tábua de pedra ainda e nem entregue ao povo? O Espírito Santo colocou na mente de José e no coração os 10 mandamentos. Está vendo? Os 10 mandamentos, tem gente que acha que os 10 mandamentos faziam surgir quando Deus escreveu na tábua de pedra. Não. Abraão guardava os mandamentos de Deus. José também guardava, não havia sido escrito ainda. Só foi escrito, os 10 mandamentos só foi escrito quando Deus tirou o povo dele da escravidão egípcia. E por que o faraó escravizou o povo de Deus? Porque José levou eles para lá, por causa da fome. Mas José sabia que um dia Deus ia tirar eles do Egito. E José fez uma promessa antes de morrer: quando vocês saírem do Egito, um dia Deus vai tirar vocês daqui. Leve meus ossos junto com vocês. Lembra? E quando Moisés e o povo saiu, eles levaram os ossos de José para mim. O povo que José fez. Então José foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima de José de tal forma que tirou as roupas de José, tirou a dela e mentiu. Olha como que... Quem é o pai da mentira? Satanás, né? Lá mentiram para José, os irmãos dele mentiram lá para Jacó. Agora, a mulher de Potifar mentiu para Potifar, dizendo que José havia abusado dela. E José, de escravo, foi para onde? Para a prisão. Só foi descendo. José só foi descendo. Primeiro vendido pelos irmãos, depois vendido para Potifar pelos ismaelitas. E agora José chegou ao fundo do poço. Além de ser escravo, ainda era prisioneiro. Não tinha para onde José morrer. Só que na prisão aconteceu uma coisa interessante. Você vê que Deus não abandona seus filhos. Ainda que a gente peca, ainda que a gente erra, cai, levanta. Eu sempre falo uma coisa aqui e é verdade. Quem nunca caiu não sabe levantar. E quem nunca errou não sabe acertar. Porque a vida é um aprendizado. É caindo que você aprende o quê? Levantar. E é errando que você aprende o quê? Acertar. Então o povo de Deus peca, sim, só que é um pecado involuntário. Não é pecado voluntário. O povo de Deus não vive pecando. O pecado para o povo de Deus é um acidente. Mas assim que nós pecamos, o que nós fazemos? Pedimos perdão a Deus, e Deus nos ouve e nos perdoa. José agora estava na prisão. E lá na prisão, José na prisão viu o quê? Eu vi o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante dele. José teve um sonho também das espigas de milho. Ele era um olho e 11 olhos se dobraram diante de José. Quando José revelou isso para o pai dele e o irmão dele, rapaz, você não sabe fazer nada, você é um João ninguém, você não vale nada. Irmãos, nunca rebaixe ninguém, tá? Nunca humilha ninguém, porque Deus usa todos, tá? Deus usa todos. E da onde você não conta, da onde você faz pouco, é ali que Deus levanta uma pessoa para fazer um trabalho que talvez você não ia conseguir fazer.
José era desprezado. Os irmãos odiavam José. José, você só sonha, José. Vai trabalhar. Você não vale nada. Você é um zero à esquerda. E justamente foi esse que Deus usou para salvar todos eles da fome e da morte. Muitas das vezes, não acontece só nas famílias, às vezes acontece na igreja também. A gente fazer bocado de certos irmãos na igreja. Não podemos fazer isso. É um crime fazer isso. Fulano não canta, fulano. E não treina ele. Ninguém nasce sabendo, não. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende. É um ensinando o outro. Então, todos nós aqui na igreja somos úteis. Nós temos valor. Se nós tivéssemos valor, Jesus não morreu por ninguém aqui. Jesus não morreu pelos animais, Jesus morreu pelas pessoas. Então nós temos que parar de fazer por caso nas pessoas, achar que as pessoas não valem nada, não servem para nada. Serve sim. Deus, enquanto o mundo vem nos rebaixando, Deus nos exalta. Sábado passado foi o quê? Foi o Dia Internacional da Mulher. Reparou que as mulheres eram rebaixadas no passado? Reparou que no nosso país as mulheres não votavam, só os homens votavam, agora as mulheres votam? Elas estão conquistando o direito que elas têm e que a sociedade negava. Até porque sábado passado, dia 8, eu fui pregar lá na praça de Eldorado. Nós fizemos um trabalho na praça de Eldorado. E lá eu preguei usando uma mulher da Bíblia como símbolo, igual que José nós estamos usando hoje aqui, a rainha Esther. Uma mulher que colocou a vida dela em risco para salvar todo o seu povo. Quando Mardoqueu chegou, mas você viu o que Amã fez seu marido fazer? Um decreto de morte para todo o povo? Todo mundo vai morrer, Esther, até seu pai e sua mãe. Só você que não vai, porque você é rainha, ele não vai te matar. Agora você vai ficar quieta, não vai fazer nada? Quem sabe que foi para isso que Deus colocou você como rainha agora, para você interceder pelo seu povo. Aí o que aquela grande mulher de fé fez? Meu tio, já faz 30 dias que eu fui eleita rainha, e o rei não me chamou sua presença até hoje. E o senhor sabe que na lei dos Medo-Persa, quem apresentar o rei sem ser chamado é decreto de morte. Agora tem uma coisa, tio, vamos fazer o seguinte: pega todo o povo judeu, jejua 3 dias e 3 noites e ora. Eu vou pegar minha serva, vou orar 3 dias e 3 noites. Depois disso aí, meu tio, eu vou ter como rei. Se eu morrer, morre todo mundo junto. Olha que coisa. Olha que coisa, que fé, que confiança em Deus. Uma mulher preparada para enfrentar uma crise daquela. E quando completou os 3 dias de oração e jejum, Esther foi diante do rei. Quando o rei viu que a sua esposa se aproximava, ele pegou o cetro de ouro dele e abaixou com a vida dela. O que Deus pode fazer? Uma mulher que não tinha pai nem mãe, era órfã de pai e mãe, foi criada como filho, humilhada, mas Deus usou. Irmãos, quando o gigante Golias estava ameaçando o exército todinho de Deus de Saul, o exército todo ficou treinando diante do gigante. Davi se apresentou, os irmãos de Davi também faziam por causa dele: rapaz, você é caçula, você não tem treino de guerra igual lá não, você vai enfrentar esse gigante aí, rapaz. Não é como se Davi dissesse assim: olha, Deus me deu vitória sobre um leão e sobre um urso, que veio devorar as ovelhas de meu pai. Deus vai me dar vitória sobre esse circunciso aí. Esse gigante está fazendo vocês tremer. Uma pedra, ele vai ser derrubado por uma pedra. Parece que é uma piada, né? Você matar um gigantão treinado em guerra com uma pedra. Parece que é uma piada. Mas é verdade. Deus usa o pequeno para fazer obras grandes. E Sansão? Os filisteus tinham espada de aço. O povo de Deus tinha espada de bronze, fracas. Como que o povo de Deus com espada de bronze fraca ia enfrentar o exército filisteu com espada de aço, muito mais poderosa? Mas Deus fez Sansão usar o quê? Uma espada? Não. Deus fez Sansão usar uma queixada de jumento. Tá?
Então não podemos fazer empolgado ninguém, porque Deus tem grande obra para realizar através daquele que se entrega a Ele. E o padeiro e o copeiro foi para a prisão. O faraó mandou os dois ir presos até o julgamento. O que aconteceu? O que esses dois oficiais fizeram? Primeiro, irmãos, o padeiro deu pão a Faraó com o quê? Uma mosca. O pão, quando o Faraó chegou para comer o pão, achou uma mosca no pão. Aí mandou o padeiro para a cadeia. E o copeiro? O copeiro apresentou uvas para o Faraó, deu vinho ao Faraó, também que não era do melhor. E o Faraó botou os dois na cadeia. E os dois lá na cadeia, junto com José, tiveram um sonho. O padeiro disse assim: olha, eu sonhei que eu estava levando pão, uma cesta de pão, na cabeça para dar ao Faraó. Veio as aves do céu com meu pudim. E o copeiro, o que aconteceu? O copeiro disse que ele teve um sonho que ele estava preparando uva para dar no copo para dar a Faraó. E José disse: olha, um sonho é 3 dias. Dentro de 3 dias, José falou com o copeiro: dentro de 3 dias, Faraó vai tirar você daqui e você vai voltar para o posto seu, a servir um copo de vinho na mão dele. Aí quando o padeiro ouviu aquele sonho positivo, né? Ao padeiro: epa, que beleza, José e o meu. Ah, o seu, meu amigo. O seu eu também com medo de falar com você. Não, você fala comigo, você falou com dele aí. E infelizmente o sonho do seu é negativo. Não vou falar. Tem gente, irmão, que quer pregar a Bíblia, sabe o quê? Que Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus vai salvar todos. Cuidado com isso. Porque a mensagem de Deus tem duas. Tem o de amor e tem o de justiça. Tá? Não é todo mundo vai se dar bem, não. Ah, para de sofrer, venha para Jesus, você vai parar de sofrer. Mentira, isso é mensagem diabólica. Porque Jesus foi perseguido. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se maltrataram a mim, vão maltratar vocês. Ser fiel até a morte, eu te dou o quê? A coroa da vida. Tá? Cuidado com esse tipo de mensagem. Aí, José Portugal dizia a verdade a ele: olha, dentro de 3 dias, o Faraó vai tirar você daqui. Aí ficou todo mundo, só que é para ser enfocado. Ah, não. Ele queria até bater em José. Miserável, me dá uma mensagem. Mas é verdade, você não quis saber a verdade. Então, infelizmente, a Bíblia tem 2 mensagens: a de amor, de misericórdia e a de justiça. Quem vai ser salvo, quem vai se perder. É Deus que escolhe? Não, quem escolhe é você. Deus deu livre-arbítrio de escolha, para que ninguém que se perder joga a culpa para se criar algo que porque Deus não botou perder. Não. Jesus morreu para salvar todos. Muitos são chamados, mas poucos o quê? Escolhidos. O presente foi dado, mas muita gente não fica com o presente, não aceita. Só fica com Jesus quem aceitou Jesus, aceitou o presente. Por isso que você precisa fazer a sua parte. Deus fez a parte dele, agora eu preciso fazer a minha. E o que José falou aconteceu. Só que José deu uma mensagem ao copeiro: olha, quando você estiver na boa lá, dando um copo de vinho a Faraó, lembra de mim aqui na cadeia e fala com ele que eu estou aqui injustiçado, eu não fiz nada para me parar aqui. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz o quê? Que o copeiro esqueceu de José. Sim. O mundo esquece de você. As pessoas esquecem de você. Mas Deus não esqueceu de José. E Deus agora deu o sonho a Faraó. Olha só, hein? O Faraó sonhou com o quê? 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E 7 espigas magras devorando 7 espigas gordas. O Faraó ficou perturbado. E chamou os magos encantadores do reino, os sábios do reino. Engraçado. José foi o último a ser chamado e Daniel também foi o último. Primeiro chama logo o servo de Satanás, os agoreiros, os adivinhadores, os mágicos. E quero que vocês interpretem meu sonho. E aí alguns, não foi no caso de José, né? Já foi no caso lá de Daniel.
conte-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Achou que Nabucodonosor era um trouxa. Eu contar o sonho para vocês inventar qualquer interpretação? Não. Eu esqueci do sonho. Eu quero que vocês contem o sonho e ainda dêem interpretação. Aí eu vou saber que vocês são de Deus. Não souberam do sonho, nem muito menos da interpretação. Aí, por fim, chamaram Daniel. Aqui também é quase como isso aí. Os encantadores, os magos, os sábios do Egito não soube dar interpretação ao faraó. Aí até que o copeiro, Senhor, dos meus pecados me lembro hoje. Há um homem lá na prisão, chamado José, que eu e o padeiro tivemos sonho. Fomos contar a ele. Ele deu interpretação. Eu ia servir um senhor como eu estou seguindo, e o padeiro ia ser enfocado como o senhor enfocou. Quem é esse homem, José? Manda chamar ele. Olha como é que Deus trabalha. E aí, José foi chamado. José foi chamado para estar diante do faraó. E o faraó contou o sonho a José. E José disse assim: olha, o sonho das vacas e o sonho das espigas de milho é um só. Mas Deus revelou isso ao faraó. Por quê? Porque ele tem pressa em realizar esse sonho. As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, são 7 anos de fartura que o Egito, o mundo vai passar. Mas quando completar os 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de fome. A faraó: que isso, José? 7 anos de fome, José? É muito tempo. Pois é. E Deus apressa em fazer. Por isso que o sonho foi duplo. Das vacas magras e a vaca gorda, e a espiga magra e a espiga gorda. Agora, José, olha só, irmãos, como é que Deus usa. Um escravo prisioneiro, agora aconselhando o rei do Egito. O que eu devo fazer, José? Sabe o que eu devo fazer? Nos 7 anos de fartura, toda colheita de trigo que se fizer, guarde 1/5 do celeiro, não come tudo, fica puro, não. Aqui, irmão, Deus já está dando uma lição, não só a José, como a cada um de nós, uma lição de economia. Foi o que o Bismarck fez com as crianças hoje aqui. Não larga a luz acesa onde não tem ninguém, porque isso é desperdício. E sabia? O ser humano tem dois tipos de vida. Ou você vai ser econômico, ou você vai ser desperdiçador. Se você é desperdiçador, meu querido, você só tem presente, não existe futuro para quem desperdiça e joga fora. Agora, se você for econômico, aí você tem presente e tem também o quê? Futuro. Sabe por quê? Porque o ser humano é a mesma coisa de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Alguém pergunta: o que eu ganho do passado? Do passado eu não ganho nada. Ganha. O passado é o quê? Instrução. Aonde você caiu, aprende a levantar. Aonde você errou, aprende a acertar. É o passado. Se eu fiz assim, errei. Se eu fizer o contrário, acerto. É assim, irmãos. O erro e o certo, a luz e as trevas, o certo e o errado. Só existem 2 caminhos. Então o passado serve como aprendizado. E o presente? O presente é para você armar o quê? O seu futuro. Se você quer ter um futuro, você tem que armar o presente. O que você faz hoje para o seu futuro? Nada. Então que você vai ter presente, não vai ter o quê? Futuro. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu trabalhei muito tempo com carteira assinada. E aí, quando eu ia receber meu salário, o contra-cheque vinha descontado no meu INSS. Por quê? Por que o INSS não deixava eu receber para depois eu ir lá pagar? Porque o ser humano é assim: quando ele recebe, ele torra tudo. Nós fomos programados para torrar tudo. Nós não fomos programados para guardar nada. Nós não fomos programados para poupar. Nós fomos programados para gastar.
Então, se o empregado recebe pagamento todo, sem ter descontado o INSS, com certeza ele não vai pagar o INSS, vai torrar tudo na barra. Não vai pagar o INSS dele. Aí quando chegar na hora de aposentar, você não tem. Por isso que o governo, por isso que as empresas, o governo cobra antes de você receber. Quando você recebe, o INSS seu já foi descontado. Porque o ser humano, se receber para ir lá pagar, ele não vai. Então é mais fácil gastar do que poupar. É mais fácil desperdiçar do que economizar. Então, para economizar, você tem que ter um treino. Tudo na vida é treino. Se você tiver treino só para gastar, é o que você vai fazer. Se você tiver treino para economizar, é o que você vai fazer. Então, no presente, você arma o seu futuro. Se você no presente não faz nada para o seu futuro, é porque você não vai ter ele. Lembra que Jesus falou uma coisa? Jesus disse assim: Senhor, quem vai ser salvo? O que Jesus respondeu? Aquele que perseverar até onde? Sim. É isso que vai ser salvo. Sabe por quê? Porque alguém começa um estudo hoje para no meio do caminho. Alguém começa uma obra hoje para no meio do caminho. Esse não vai chegar a lugar nenhum. Porque ele é insistente. Ele não tem perseverança. Ele não persevera. Ele não continua. José tinha que juntar trigo em 8 anos. Eu pergunto a você, tem gente que não consegue juntar dinheiro em 1 ano. Porque ele não está acostumado a juntar, ele está acostumado a torrar tudo. Ele recebe pagamento, ele faz churrascada. Ele recebe pagamento, ele vai viajar. Ele torra tudo. Ele não guarda nada, ele não junta nada. Quando surge uma emergência, ele está puro. Não tem nada guardado, tem que fazer dívida. Só faz dívida quem não acostuma guardar. Porque na hora que você precisa, de repente, se você não guardou nada, não tem nada guardado, você vai ter que fazer dívida. Se você não quer ficar endividado, avicia juntar dinheiro. Pega 10%, bota lá numa poupança, bota lá numa renda lá, vai juntando, porque o hora que você precisar, você tem lá, não precisa fazer dívida. Mas muita gente faz dívida por quê? Porque não consegue juntar, porque ele foi acostumado a torrar e não juntar. Eu estava fazendo um estudo desse sobre educação financeira na igreja, de Eldorado, e um irmão lá virou para mim assim: irmão, eu preciso de uma instrução sua. Qual? Rapaz, estou com uma dívida aí, cara, estou endividado até o pescoço. Rapaz, como é que você fez isso? Aí eu virei para ele e falei assim: escuta uma coisa, foi lá em casa, para me aconselhar ele. Eu falei para ele assim: quanto você ganha por mês? Eu ganho R$3.000 por mês. Aí eu falei assim: que beleza, está melhor que eu. Eu sou aposentado, eu só ganho o salário mínimo. O salário mínimo é o quê? R$1.518. Eu fui receber meu salário mínimo no Itaú, no Banco Itaú. Quando eu cheguei lá com a minha esposa, fui na máquina pegar meu pagamento. Quanto eu recebi? 1.500, olha só, 1.505. Aliás, 8. O Itaú me tirou da minha conta R$10. Eu chamei minha esposa e disse: olha, tá vendo aí, ó, o banco me roubando. Tirou R$10 da minha conta, sem autorização minha, sem nada. Aí, quando foi mês passado, saiu a minha aposentadoria de novo, fui lá no Itaú receber. Quando eu cheguei lá, sabe quanto eu recebi lá? 1.506. E o saldo meu lá era 1.526. O Itaú me roubou R$20. Mês passado me roubou 10 e esse mês me roubou 20. Chamei minha esposa e falei para ela assim: ó, vou lá encerrar a conta minha lá no Itaú e vou abrir na Caixa Econômica. Encerrei a conta lá, fui lá na Caixa Econômica, abri lá. Aí quando eu cheguei lá, a moça falou assim: olha, eu não preciso abrir conta do senhor aqui não. Meu computador está dizendo aqui que o senhor tem 2 cadernetas econômicas aqui na Caixa Econômica Federal. Só essas 2 cadernetas eu tenho desde quando eu era solteiro, antes de casar. Eu não fiquei. Então é o seguinte: qual das 2 cadernetas o senhor quer que o INSS depois do sua aposentadoria? Aí, toma essa aí. Agora eu recebo na minha caderneta que eu posso, na Caixa Econômica Federal, sem desconto nenhum. O Itaú estava me roubando. Roubou minha esposa fechou lá, abriu uma caixa. E agora me roubou também, eu fiz a minha coisa. Eu fechei lá e abri na caixa. Então, o Itaú adora, sabe o que acontece? O cartão que o INSS dá, para o aposentado, não desconta nada. Sabe o que o Itaú fez? Fechou o cartão meu lá da minha esposa e colocou o cartão de banco. Aí começou a cobrar a minha esposa, cobrando a minha. Vai fechando a conta lá, tudo na caixa. Porque se
se eu não posso roubar ninguém, também não posso permitir que alguém me roube. E o banco está lá, um banco bem rico, né? O negócio bilhões de euros está lá. Mas está acostumado a roubar. Então, abre o olho. Então, irmãos, aí chamou. Então José fez o quê? José, o faraó chegou com José. Eu estou sabendo uma notícia de você aqui. Qual notícia você está sabendo? Eu estou sabendo que você, quando ouve um sonho, você interpreta. Viu? O que José fez? Mas há um Deus no céu que interpreta os sonhos e as revelações. José não aceitou aquele elogio para ele. Ele disse: Faraó, vou te falar uma coisa que você não sabe, mas há um Deus no céu que revela o mistério. É Ele que vai dar o sonho e a interpretação dele, não é eu não. Eu apenas sou um instrumento na mão dele. José e Daniel exaltou o Deus do céu. Ele disse assim: eu acho que eu ouvi falar com um Deus do céu. Não. Ah, parece que há um Deus. Não. Há um Deus no céu. Certeza. Há um Deus verdadeiro. É Ele que revela o céu. E aí o faraó foi e falou o quê? José falou assim: ó, cabe ao rei faraó, nos 7 anos de fartura, guardar um quinto. Toda colheita que fizer, guardar um quinto no celeiro. E quando acabar os 7 anos de fartura, os trigo armazenado vai matar a fome do mundo inteiro. Ninguém vai precisar morrer de fome. Está vendo? No presente, José armou o futuro. Não precisava ninguém morrer de fome. Basta fazer economia. Pegar um quinto, José falou, um quinto. Deus hoje, para manter a obra dele na terra, Deus pede um décimo. Um décimo. Sabia? Quem não banca a obra de Deus na terra, banca a obra do demônio. Está comprando cocaína, está comprando arma, está comprando droga. Você tem que escolher, ou você participa da obra de Deus, ou participa da obra do demônio. Você pode escolher. Você pode ver o repórter todo dia. Todo dia você está prendendo gente com crack, com droga. É gente financiando a obra do demônio na terra. É um privilégio para nós colocar um dia uma oferta aqui. É um privilégio. Nós estamos participando da obra de Deus na terra, para salvar. Aonde eu não for, esse recurso aqui vai. Tá? Por isso tem que ensinar as crianças a ofertar e dizimar desde cedo. É uma bênção quando nós participamos da obra de Deus na terra. E o que aconteceu? José salvou o mundo da fome com uma economia de um quinto. Um quinto hoje é 20%. Deus banca sua obra na terra com 10%. José fez uma economia de 20%, que é um quinto. O que aconteceu? Acabou os 7 anos de fome. Não, acabou os 7 anos de fartura. Começou a chegar o quê? Os 7 anos de fome. Viu? Viu como é que se prepara para o futuro? Nunca joga fora hoje o que você pode guardar para amanhã. Se você desperdiça luz, desperdiça água, desperdiça dinheiro, você vai virar um desperdício. Você vai ser um profissional no desperdício. Faça um contrato, seja um profissional em economia. Pobre, economia segura. Porque hoje você tem, você não sabe se amanhã você tem. Hoje eu estou com saúde, amanhã eu amanheço doente. Hoje eu estou empregado, amanhã eu posso estar na rua desempregado. E aí, se eu guardei alguma coisa, eu estou seguro. Sabe o que está acontecendo com muitas pessoas que estão recebendo esse auxílio que o governo está dando aí? Está pegando o auxílio, em vez de comprar comida, está indo lá no meio do traficante comprando droga. E não são crimes, muita gente passando fome aí. E tem gente que pega esse cartão muito da casa, esse Bolsa Família, em vez de comprar comida para dentro de casa, está indo lá comprar droga, está financiando a obra do demônio, do diabo. E se entrar um outro governo e cortar esse auxílio aí, como é que é? As pessoas são treinadas a receber, mas não trabalhar por aquilo. E aí está o perigo. Porque, irmão, para trabalhar eu tenho que estar acostumado. Se eu acostumar a ficar à toa, na hora de trabalhar eu vou encontrar dificuldade, não estou acostumado a trabalhar. Por isso que é melhor acostumar a trabalhar do que acostumar a ficar à toa e receber auxílio. Se eu quis ter dinheiro na minha vida, minha esposa, nós trabalhamos. Não tinha esse dinheiro que o governo está dando agora, não. Então, mas tem gente pegando esse dinheiro e jogando fora. Cuidado. O que você joga fora hoje vai te fazer o quê? Falta amanhã. Irmãos, agora começou o quê? 7 anos de fome.
Jacó e os irmãos José passando fome, a terra toda passando fome. Irmãos, a pior coisa que tem é você passar fome. Você sabe o que aconteceu? Olha essa história aqui, a história de economia que José fez. As pessoas venderam a casa que tinha, venderam o terreno, venderam o gado, vendeu tudo para não passar fome. Quando não tinha mais nada para vender, todo mundo virou escravo do faraó, só em troca de ter comida. Tá? Viu a importância de economizar, a importância de poupar, ao invés de se gastar, ao invés de desperdiçar? Porque o que você joga fora hoje vai te fazer falta amanhã. Cuidado com isso. É uma lição de economia que Deus deu a nós através de José. E aí o que acontece? Só tinha comida no Egito. Aí Jacó falou o quê? Vamos lá no Egito comprar comida. Só lá que tem. Não sabia mesmo que o filho dele já era governador lá. Aí quando José falou, o faraó, olha, sabe o que o senhor tem que fazer? Pegar um homem da administração e começar a economizar para quando acabar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, ninguém pereça. Aí o faraó disse, quem é mais sábio que a não ser você? Se Deus te deu esse conhecimento, é você que vai ser o governador. Olha o que Deus fez, tirou um escravo, prisioneiro, e botou como governador do Egito. Enquanto o mundo te desce, bota você lá embaixo, Deus te levanta. Está vendo? José agora virou governador, e os irmãos dele foi lá. Aí José pensou assim, peraí, se fizerem isso comigo, deve estar fazendo com Benjamim. Não, vou experimentar eles. Se estiver tratando Benjamim como trataram a mim, vou dar um castigo a eles. Aí José falou com eles, ó, vai lá, leva a comida, e outra coisa, bota um copo meu de prata no saco do irmão mais novo em Benjamim. Aí quando eles chegaram a certa distância, o copo está aqui, ó, esse que está o copo aí, vai ficar agora a respeito dele. Vocês vão lá e depois vocês voltam aqui, se quiser ver o irmão vivo. Aí depois José almoçou com eles, deu comida a eles. José já não estava aguentando mais se esconder deles, e José se revelou. Ó, sabe aquele irmão que vocês venderam do escravo? Sabe aquele irmão que vocês acham que está morto? Eu sou José. Deus me colocou aqui para salvar vocês da fome do mundo inteiro. Vai lá, vai de carro, leva comida para meu pai para cá. Aí levaram Jacó. Aí olha só, irmão, como mentira tem perna curta. Quando chegou lá, Jacó, o que está vendo? Vocês vieram de carro, o que está vendo aí? Disse, pai, o senhor está achando que o José está morto, né? Como é que está? O José está morto. E é o governador do Egito. Ele quer que o senhor vá para lá. Lá vocês vão ter fartura, assim, nunca mais vão passar fome na vida. Aí Jacó foi ver que os filhos mentiram para ele. Viu que mentiram para ele na curva? Melhor viver na verdade que viver na mentira. É melhor você ter uma verdade do que 1000 mentiras. Porque 1000 mentiras perde para uma verdade. Meia-noite, Deus ensina pôr do sol. Sábado, o mundo segue comigo. Mais vale uma verdade do que 7.000 mentiras. Então, irmãos, José deu exemplo. Lá os irmãos dele, sabe o que José fez? José pegou vestimenta e deu a cada um dos irmãos, que é diferente do pai. Mas a Benjamim ele deu um dobro, porque Benjamim não participou daquilo lá que fizeram com ele. E José fez o quê? Em vez de se vingar, José fez o quê? Perdoou todo mundo. Imagine você, José, como governador, ele podia matar Potifar e matar a mulher de Potifar que depois da cadeia. Ele podia ter se vingado dos irmãos. José deu um exemplo de quê? Do que Jesus ensina a nós, perdoar. Quando você perdoa, você sai da vida. E Deus vai perdoar. É o que o Marcos falou hoje aqui. Tem gente de mau gosto dentro da igreja de carro. Tem gente brigando um com o outro por causa de carro. Irmãos, se nós estivermos fazendo isso, Jesus vai levar nós, não ficar aqui.
porque nós somos daqui. Mas se você perdoar igual José perdoou, você vai falar. Porque vai ajudar daquele que obedece a Deus. Não basta conhecer, só viver o que eu conheço. Que Deus possa abençoar essa igreja. Mesmo essa igreja sendo pequena, que ela possa crescer cada dia mais. Eu lembro que quando eu vim como diretor para cá, quase não tinha criança como aqui. Hoje a nossa benção aqui, ó, do Smart, hoje, contando historinha da Bíblia para as crianças aqui. Porque as crianças, Deus, é a igreja da manhã. Porque nós um dia vamos ter que partir. E quem vai dar continuidade à igreja é as crianças. E na época eu fui diretor, que não tinha criança. Hoje, ó, estou vendo parte. E a lição que o Smart deu de economia aqui, muito bom isso aí. Não é só as crianças que têm que aprender economia, não. Todos nós temos que aprender. Saiu do cômodo, desliga a televisão, desliga o ventilador, desliga a luz. Você tem que aprender. É melhor você acostumar na economia do que no serviço. É melhor você acostumar no certo do que acostumar no errado. E essa é a lição que Deus ensina a cada um de nós. Que Deus abençoe essa igreja. É o nosso desejo de oração. Amém.